ela se dedicou ao mundo da costura, o que fez com que ela se tornasse uma excepcional e glamurosa estilista. Em pleno início do século XX, a alta sociedade da Cidade de Luz foi contagiada pelo seu talento. Então, suas criações influenciaram a moda no mundo todo e até hoje são usadas como referência. Eu estou falando de Gabrielle Bonheur Chanel, mais conhecida como Coco Chanel. É a grande estrela da nossa conversa de hoje. E quem vem contar um pouquinho sobre ela e suas geniais e sofisticadas criações é o professor de História da Arte da Faculdade Santa Marcelina, especialista em arte e moda, João Braga. Obrigado, João, mais uma vez por estar conosco. Você está bem? Eu que agradeço. Muito Imagina, obrigado. um cara apaixonado por História da Arte, conversar com o professor, não é todo dia não, fica à vontade, você está em casa. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos falar dessa diva, que é o nome do nosso quadro. Exato. Coco Chanel. Para começo de conversa, quem foi Gabrielle Bonheur Chanel? Sem dúvida alguma, a maior expressão da moda de todo o século XX. Se nós tivéssemos que reduzir a moda do século XX, esse seria o nome mais expressivo. Eu concordo. Ela reinventou a moda e, por extensão, reinventou a mulher. Essa reinvenção da mulher que eu acho uma coisa bastante forte. Como é que foi a entrada dela para o mundo da moda? Pois é, uma coisa muito curiosa. Não, sem dúvida alguma. A história de vida de Chanel muito curiosa, muito turbulenta. Exato. E muito, digamos, gratificante para a própria moda como um todo, né? Imagine que Chanel é uma criança que foi deixada no orfanato, teve lá seus problemas, óbvio, né? De uma série de razões, razões afetivas, razões financeiras, né? Mas sempre, né, com um determinismo tal que, né, se enveredou pelo universo da moda, começando com chapéus. Primeiramente, Chanel, tá, ela reinventava os chapéus, ela já os comprava prontos e ela achava que eram um tanto quanto ornamentados e preferia dizer, como nós poderíamos dizer hoje, customizava esses chapéus. Olha que coisa bonita. E quando você fala, eu estou vendo um monte de chapéus aí no monitor. Olha que coisa mais bonita. Né? Que coisa glamurosa, não? E afinal de contas, chapéu é um código de refinamento. Sem dúvida, sem dúvida. Chapéu é uma proteção, chapéu é um adorno, né? E chapéu também envolve o aspecto de pudor, que são as características que marcam o universo dos vestíveis, independente de ser moda ou não. Nós colocamos alguma coisa sobre o corpo por essas três características. Está bem colocado. Professor é professor. Agora, ela começou essa história lá em Paris mesmo, né? Sim, com exatamente. O seu companheiro, que foi o Arthur Capel, né? Exato. Que ajudou ela a abrir a primeira loja. Exato. Né? Ele tinha um dinheiro bastante importante, inclusive, embora ela tivesse essa origem tão humilde, né? Tão doída financeiramente. Ela acabou se casando com um milionário. Como é que foi essa fase para ela? Pois é, Chanel teve uma vida afetiva um tanto quanto também tumultuada, turbulenta, sem dúvida alguma, mas o que é mais interessante, dependente é como ela deposita toda uma maneira de ser nas coisas que ela resolve fazer, né? E através de todo esse lado que ela teve com uma certa, digamos assim, com certas dificuldades no próprio orfanato, fez com que ela se esmerasse cada vez mais e se envereda por essa questão do universo da moda. Teve que sair do orfanato a um determinado momento, quando atingiu uma certa idade, e aí resolveu se dedicar a uma vida social mais intensa também, e se enveredou pelo universo da moda, voltando, fazendo chapéus, e depois ela começa a fazer roupas de fato. Porém, a intenção de Chanel era revolucionar. Chanel foi muito interessante no seu processo criativo, porque ela achava desnecessário todo aquele enfeite, toda aquela tradição de uma moda ornamentada que prevaleceu praticamente no século XIX todo. Diga-se de passagem, até muito antes, a moda sempre foi ostensiva, até mesmo para homens, né? E Chanel, no período da virada do século XIX para o século XX, o período da Belle Époque, ela achava todo aquele excesso de cintura marcada, saia com babados, lacinhos, coque fofo, chapéu enorme, com plumas. Ela olhava para aquilo e falava, não tem necessidade, né? Chanel resolve limpar isso tudo
curiosamente se inspirando nas roupas masculinas. A figura masculina para Chanel foi deveras importante, talvez até pelo fato dela não ter tido um pai e tendo sido criada no orfanato. Então ela tinha uma ligação com a figura masculina muito próxima e muito intensa. Então ela resolve, até pelo fato de usar roupas dos seus companheiros, via que a roupa masculina era muito mais prática, muito mais funcional. Então ela pega e interfere e acrescenta no universo feminino essa praticidade. Obviamente que pós-término da Primeira Guerra Mundial. Apesar dela ter feito algum ensaio, até mesmo Chanel foi a primeira pessoa a colocar o jersey, né, como roupa para a moda urbana, uma vez que o jersey era um determinado tipo de malha para roupas íntimas, para roupas esportivas, né, uniformes masculinos. Chanel resolve fazer isso em plena Primeira Guerra, foi em 1916, quando ela faz o tailleur em jersey e começa a ter uma aceitação considerável. E aí, pós-término da guerra, que a mulher viu que ela poderia ser independente, não depender do seu marido, do seu pai, Chanel se envereda por esse universo de emancipação feminina e consegue dialogar com um novo ar de um tempo, com uma nova realidade social, e não é à toa que ela se torna o maior nome, a expressão maior da moda nos anos 1920, quando ela realmente já se consagra. Depois houve outros, digamos assim, outras reconsagrações em épocas futuras, pelo fato dela continuar sempre inovando. E, consequentemente... Agora, antes desse estilo Chanel de ser, Coco começou com roupas esportivas, aqueles culotes de montaria, trajes de praia, quer dizer, coisas que eventualmente pouca gente sabe que foi o começo, como chapéus. Como é que a gente pode entender esse início de estilo? Pois é, o que acontece, Rony, veja só, o traje de montaria, que na realidade já é o tailleur, né, que são duas peças do mesmo tecido. Isso o riding coat, que seria em inglês o riding coat, né, que seria o que vai dar em português futuramente o redingote, por corruptela linguística. Tá? Então imagine que duas peças sempre foram características do universo masculino. Sem dúvida. Né? Sem dúvida alguma. Da mesma forma como o abotoamento frontal, uma vez que a roupa masculina é mais prática. Então foi a prática da equitação que trouxe o duas peças para o universo feminino, ainda no século XIX. Uma vez que a mulher poderia estar sozinha cavalgando, precisaria, né, se desabotoar por uma necessidade qualquer e, consequentemente, elas passaram a usar os duas peças. Né? Isso até outros nomes, tá, fizeram duas peças primeiro que Chanel. Mas foi Chanel, a partir de 1916, que realmente popularizou o duas peças, o tailleur, né, nesse sentido de ser uma roupa urbana. Ela tirou do universo da prática esportiva e a colocou como uma roupa urbana. E isso de outras práticas esportivas também. Né? A própria calça comprida, Chanel foi uma das pioneiras, que ela lançou em 1926, e a mulher não compreendeu. Exatamente, em 26, foi pegar isso na década de 30 que começou a fazer sucesso. Pois é, como saída de praia. A mulher foi usar a calça comprida como roupa urbana só a partir dos anos 1950. E Chanel já tinha cantado essa bola muito anteriormente, né? Ela fato, tinha umas sacadas geniais. Pioneira no vestiário feminino, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, né? Apesar de outros nomes femininos, ou até mesmo masculinos, já tinham ensaiado alguma coisa, mas ela foi pioneira numa nova possibilidade, numa nova leitura, uma ressignificação para a moda feminina. Tá? Coisas curiosíssimas que Chanel assim determinava e que se consagraram, né? Por exemplo, o porquê do pretinho Chanel tão famoso, né? La petite robe noire, como dizem os franceses, né? Chanel, quando no orfanato, ela precisava usar um uniforme preto. Né? E com isso, as outras meninas que eram mais ricas, as outras meninas podiam voltar para casa no final de semana, no orfanato podiam usar outra roupa de qualquer outra cor, inclusive joias. Né? Mas Chanel, tendo que lavar o chão, fazer toda a limpeza do orfanato, trabalhar para lá sobreviver. Né? Consequentemente, ela precisava usar aquela roupa que era a única que tinha. Ela coloca na cabeça e fala, vou vestir todas as mulheres do mundo de uma maneira elegante com o pretinho. Né? E o pretinho, né, ela dizia, é excelente, está muito bem usado, serve para o velório e para a festa.
é um coringa no guarda-roupa feminino. Da mesma forma como os adornos. As meninas ricas podiam usar e ela, na condição de menos favorecida economicamente, não podia. Com isso ela fala, vou colocar todas as mulheres também adornadas de pérolas e correntes douradas. Então ela democratiza o uso do adorno. E as mulheres assimilaram com maior facilidade, tornando clássico do estilo Chanel. Agora, foi na década de 20 que o estilo ficou imortalizado. Exato. Né? E foi nessa época que se deu a criação do Chanel número 5. Eu tive durante muito tempo um trauma muito grande em relação ao Chanel número 5. Né? Foi o primeiro perfume sintético a ter o nome de um profissional de moda. Né? Como é que ela foi se apropriando, na verdade, das vertentes da moda? Porque além de vestir as mulheres, ela também se enveredou para essa história das fragrâncias, né? Sem dúvida. Até um comercial para rodar aqui, quer ver? Vamos dar uma olhada. Roda, criançada. I'm a fool to want a love that can't be true. Numéro 5. Eu vou dizer uma coisa, não existe nada mais elegante do que esse comercial. E sou publicitário, é muito chique. Vou contar uma coisa para você. Agora, essa questão do perfume, Rony, antes até de você falar o que você quer me contar de fato, né? No fundo, né? Havia um outro nome, que era uma espécie de inimigo de Chanel na moda, chamado Paul Poiret. Um nome expressivo também da moda francesa. E Poiret foi muito pioneiro. Poiret inovou muito, até mesmo ele lançou uma calça comprida, primeiro que Chanel, mas uma calça odalisca, que a mulher estava menos ainda preparada para recebê-la, e Poiret também foi o primeiro nome a associar um perfume a uma casa de costura. Tá? E ganhou dinheiro com isso. Então, quando Chanel também associa o perfume, aí sim, com uma química, não um perfume com uma essência natural, Chanel se envereda por esse universo, mas muitas vezes até mirando-se em sucessos anteriores. Lógico, não desprezando toda a sua ousadia, todo o seu pioneirismo, mas ela já existia essa ligação de uma casa perfumista com uma casa de costura. Eu pequenininho descobri na penteadeira da minha mãe um Chanel número 5, aqueles vidrões, se lembra aquelas coisas assim? Mega. Peguei e levei para minha mãe. Caiu. Mamãe, pega. Você não tem ideia do que aconteceu comigo, ainda pequeno. Durante muito tempo fiquei traumatizado com a história do Chanel número 5. E é o perfume que é melhor aceito por todas as mulheres do mundo. Emblemático. Continua sendo aí o mais emblemático de todos. Agora, a primeira-dama norte-americana, Jackie Kennedy, né, possuiu uma enorme, vamos dizer, afeição, né, por Chanel. E foi nesse momento que se imortalizaram os tailleurs, que ela usava muito, né? E aquelas bolsas de alça metálica, que é objeto de desejo de todas as mulheres. Foi aí, né? Foi um pouquinho antes, na realidade. Jaqueline consagra também, Jaqueline reafirma toda essa proposta, porque Chanel, a partir de 1954, quando já haviam terminado todos os conflitos bélicos, o mundo estava vivendo uma fase de muito glamour, de muita sofisticação, Chanel reaparece no cenário da moda, né, trazendo determinadas coisas. O número 5 passou a ser um número de sorte dela, uma vez que lança o seu perfume no dia 5 do mês 5, né, e chamava número 5. E, consequentemente, aí em fevereiro de 1955, ela lança a bolsa com uma telacê, que ela se inspira nas janelas do orfanato para fazer aqueles losangos, né, a semelhança dos vitrais, né, característico aí dessas janelas. E aí ela lança a 255, que torna-se uma bolsa clássica e desejada ainda hoje. A própria Chanel lança a proposta da bolsa tiracolo. A mulher precisa ser mais dinâmica, precisa ter uma realidade outra no universo de trabalho e precisa estar com as mãos desocupadas, né? E aí ela refaz esse tailleur que ela já tinha feito com as novas propostas estéticas dos anos 50, final dos anos 50, e Jacqueline Kennedy, com outro ícone. E da mesma forma, com uma tradição francesa, ela também vai acabar difundindo toda essa estética, todo esse estilo proposto por Mademoiselle Chanel. Bom, Chanel morreu em 1971. 71.
E eu acho que morreu de uma forma tão impecável, né? Morreu no Ritz de Paris. Ela morava no Ela Ritz, morava né? no Ritz, né? Morou lá no Ritz. E é impressionante que a sua marca e o seu estilo não foram embora junto com ela. Tanto que, acho que foi em 83, né, o alemão Lagerfeld, Karl Lagerfeld, assumiu a direção de criação. Exato. Você acha que houve mudança? Houve, sem dúvida alguma. Quando um nome novo, este sangue novo, que foi uma estratégia que aconteceu da Casa Chanel e outras casas, continuaram fazendo isso, trazendo nomes para revitalizar nomes já tradicionais, né? Deu super certo, está aí até hoje, né? Serão em breve 30 anos que Lagerfeld desenha para a Maison Chanel e, consequentemente, né, há uma necessidade desses estilistas, desses costureiros, desses criadores de moda entenderem toda a essência do processo criativo dos seus mestres, dos seus antecessores, para que não se perca o estilo. Então, o estilo é mantido, mas é lógico que a moda ela tem essa característica de efemeridade, de transitoriedade. Então, a moda vai mudar, tá? Porém, Lagerfeld mantém a essência do estilo Chanel com as novas propostas contemporâneas, dialogando com os padrões de anos 1980, anos 1990 e agora nesse princípio aí do século XXI. Então aquela frase emblemática que a moda passa e o estilo fica é comprovada no trabalho do Lagerfeld, uma vez que você olha e uma roupa Chanel não precisa de uma assinatura. Você reconhece imediatamente, de tão emblemática, de tão característica que ela se faz através do botão dourado, através do tweed, que é um tipo de tecido, através do debrum, através do clássico, do bouclé, né? Ou mesmo do clássico, o claro escuro, o cru com o marinho, ou o cru com o preto. Enfim, o próprio sapato Chanel deixou, mais do que um estilo para a roupa, ela deixou um estilo de vida, ela deixou como sinônimo corte de cabelo, um tipo de calçado, né, uma fragrância. Então ela deixou de fato, ela dialogou com a emancipação feminina que percorreu todo o século XX, sem dúvida alguma. Que coisa Chanel bacana. aí é incrível. Bom, João, eu quero te agradecer muito. Sou o professor João Braga, que é professor de História da Arte na Faculdade de Santa Marcelina, que é a grande referência, hoje inclusive escola de moda aqui no nosso país. E peço que qualquer hora dessa você apareça de novo para falar de arte, que é uma paixão grande que a gente tem na vida. Muito obrigado, é uma satisfação estar com você. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter vindo.